Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aulinha de matemática aqui do nosso canal CPF Play. Hoje nós iremos falar sobre grandezas e medidas. Quer saber mais um pouquinho sobre isso? Então, fica aí que após a vinheta a aula irá começar. Para falarmos de grandezas e medidas, nós precisamos falar de massa. João Paulo, o que é massa? É massa de bolo? É massa de tá tudo massa? Não. Massa é a quantidade de matéria que existe em um corpo. Olha só, lembra da nossa última aula sobre energia e matéria? Se você não lembra, aconselho você a ver novamente esse vídeo, porque é neste sentido de matéria e corpo que nós estamos falando. Popularmente, nós chamamos essa massa de peso. Apesar de ser uma forma um pouco equivocada, mas nós conhecemos ela por peso. E aí nós temos os pesos das coisas. Por exemplo, nós temos o nosso peso. Nós temos um peso de 1 kg de arroz, um peso de 1 kg de feijão, açúcar e assim várias coisas que podem ser medidas em uma balança. E por falar em balança, a balança é um instrumento que nós utilizamos para medir, para tirarmos a medida da massa de qualquer objeto. A medida padrão que nós utilizamos é o grama. Porém, nós estamos habituados a utilizarmos o quilograma, ou somente o quilo. E aí nós falamos 1 kg de arroz, 1 kg de farinha, 1 kg de feijão. Veja alguns exemplos de coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia que estão rotulados com uma medida, com uma massa. Então, dando uma recapitulada rapidinho. A unidade básica de medida que nós utilizamos é o grama. Essa é a unidade padrão. Porém, habitualmente, no nosso dia a dia, nós preferimos utilizar o quilograma. Falando nisso, nós precisamos relacionar grama e quilograma. Vamos ver como é que isso acontece? É importante você saber que 1 quilograma ele corresponde a 1000 gramas. Logo, meio quilograma corresponde à metade de 1000 gramas. Qual é a metade de 1000? 500. Logo, meio quilograma corresponde a 500 gramas. Mas e aí, tio João Paulo? Em que situações nós iremos utilizar o grama ou o quilograma? É bem simples. Quando você for medir algo e ele der abaixo de 1 quilo, você vai utilizar o grama. Se ele der acima de 1 quilo, você vai utilizar o quilograma. Porém, nós podemos medir algo que vai dar acima de 1000 quilos. Nossa, tio João Paulo, acima de 1000 quilos? Sim. E aí nós iremos utilizar a tonelada. Então, aquilo que ultrapassa o 1000 quilos, eu irei utilizar a tonelada. Vamos conhecer agora alguns símbolos, aliás, os dois símbolos usual que nós iremos utilizar para gramas e para quilo. Quando estivermos falando de gramas, o símbolo do gramas é o G. Então, 20 gramas você pode representar desta forma, 20G. Mas se quisermos representar o quilograma, nós iremos utilizar a sigla KG. 1 quilograma, 2 quilogramas e assim sucessivamente. No começo da aula, o tio João Paulo falou que a massa e o peso, apesar de nós utilizarmos ela como a mesma coisa, é um pouco errado esse contexto, essa relação. Porque massa é uma coisa e peso é outra. E aí vem o seu desafio. O desafio do dia é o seguinte: qual a diferença de massa e peso? Faz uma pesquisazinha rapidinha aí e deixa aqui nos comentários. E a nossa aula de hoje chegou ao fim.
Espero você na nossa próxima aula aqui no nosso canal CPF Play. Tchau, tchau, gente!